Salve, salve, empreendedores! Muito bem-vindo à nossa quarta live, nosso quarto Café das 6, nosso quarto episódio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre stories, tá? Eu separei aqui 10 dicas que eu utilizo um pouco nos meus stories, que eu faço nos meus stories e nas stories das meninas que trabalham com a gente, de coisas que a gente vê que dá mais certo, que dá mais errado. E aqui eu separei 10 dicas para você conseguir melhorar os seus stories, para você conseguir prender mais a atenção das pessoas, para que você consiga gerar mais interação e engajamento, beleza? Tô vendo o pessoal aqui entrando. Queria saber se a galera que tá aqui faz stories ou não faz, né? Já começa por aí. Se você tem o hábito de fazer stories ou não. Digita aqui pra mim nos comentários, coloca 1 se você faz stories e 2 se você não faz stories, beleza? Pra eu saber se você faz as stories todos os dias ou não faz. Ontem eu fiz pouco, né? Eu até mostrei ali pra vocês, porque a gente tá começando agora um novo lançamento. Esse tá sendo um dos maiores que a gente já fez até hoje. E tá dando muito trabalho, até porque é um formato novo, é um formato diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Então a gente tá testando bastante coisa nova. Top, muita gente faz stories todos os dias, a maioria até agora, e é isso aí. É importante que você faça stories todos os dias, beleza? Pra você conseguir conectar mais com a sua audiência. E hoje eu vou te dar aqui alguns hackzinhos, né? Algumas dicas pra você melhorar os seus stories. O primeiro não nem chega a ser uma dica, né? O primeiro vamos contar que é o 0, não é nem o primeiro. Sempre que você for fazer stories, limpe a sua câmera. Seja tirar foto, seja fazer stories. Pega a blusa aqui, ó, blusa de algodão normal, dá uma limpadinha, seja na câmera frontal ou na câmera traseira. Só isso já vai melhorar bastante a nitidez dos seus stories, porque às vezes a gente bota no bolso, ou vai falar no telefone, ou às vezes na nossa mão digitando, acaba esbarrando. E a nossa pele é um pouco oleosa, a nossa pele tem uma oleosidade natural da pele. E quando pega em contato com a lente, aquilo já fica um pouco mais sujo, já fica um pouco mais engordurado. Então você limpa, que aí a qualidade da sua foto, a qualidade dos seus stories já vai melhorar bastante. Tem várias fotos, eu fiz ontem isso, pedi pra galera mostrar lá a foto do perfil e tal. E muitas fotos que tinham ali, provavelmente se tivesse limpado um pouco melhor a lente, a qualidade já seria melhor. A qualidade, principalmente nas redes sociais, conta bastante. Então, limpou a lente já vai te dar uma assertividade maior na hora da gravação aí dos seus stories ou das suas fotos, tá? Segundo, quando você está fazendo stories, eu tô falando aqui com você agora. Eu consigo olhar pro meu rosto na tela ou eu consigo olhar pra câmera que fica em cima do celular. A câmerazinha ela não fica na tela, ela fica em cima. Então eu tô olhando pra câmera. Então a percepção de você que tá me vendo tá tendo uma percepção que eu tô olhando pra você. Muita gente faz stories olhando pra si mesmo no vídeo. A pessoa fica se olhando na imagem. Então quando a pessoa que tá vendo seus stories, ela tem uma percepção que você tá olhando assim pro horizonte, que você tá olhando com o olhar solto, com o olhar disperso. Você gera muito mais conexão no olho quando você olha pra pessoa. Por exemplo, agora você deve ter a sensação que eu tô olhando pra você, porque eu tô olhando ali em cima pra câmera. Então, quando você estiver fazendo stories, não fica se olhando. Eu sei que é muito tentador. Às vezes até acontece comigo, só que aí eu, não posso ficar me olhando. Olho pra câmera. Olhe sempre pra câmera. Você tá se conectando com a pessoa que tá te vendo do outro lado. Isso é muito importante, beleza? Não fica se olhando, se admirando aí, se amando na tela. Sempre lembre-se de olhar para a câmera. Isso daí é a nossa primeira dica. E eu já vou te dar uma dica bônus, que é uma dica extra, que é o seguinte. A gente fica muito inseguro às vezes na hora de fazer stories. Principalmente você que está começando a fazer stories agora, ou você que ainda não tem o hábito de aparecer, que você posta mais foto, posta mais texto, você não aparece muito. Então quando você aparece, você acaba cometendo muito vício de linguagem. O que é vício de linguagem, Leandro? Vício de linguagem é simples, ó. Vício de linguagem é ficar... E sempre fazendo barulhos, né? Porque, né? É simplesmente alongando o som. A pessoa tem medo do silêncio. Ela tem medo de dar uma pausa. A pessoa não gosta, ela se sente incomodada quando dá uma pausa. Então ela não quer dar pausa. Ela fica falando o tempo todo sem parar. E aí que vem os vícios de linguagem, que esse ou tá, não sei o que, né? Vou te falar aqui, né? E esses tipos de coisas são todos vícios de linguagem. Isso te mostra que você é uma pessoa insegura, que você não tem domínio do que você está falando, que você tem medo, que você não tem segurança suficiente de pausar. Então você estende o som com i. E se você fica muito vou te falar isso, tá? Né? Isso mostra que você está pedindo aprovação, que você não tem domínio daquilo que você está falando. Você quer que a outra pessoa, ela ancore em você algo que te faça se sentir melhor. Só que as pessoas hoje nas redes sociais, elas buscam muito posições de liderança. Então é importante que você seja essa posição de liderança. Então, quando você for fazer algum stories, quando você for falar sobre alguma coisa, preste bem atenção no que você vai falar antes. Pensa, cara, eu vou dar uma dica aqui
O que eu vou falar aqui nos meus stories? Pô, eu posso dar uma dica aqui sobre como fazer um stories melhor. Vou dar a dica aqui de limpar a lente, por exemplo. Então, pensei já que eu vou dar essa dica. Eu penso como eu vou fazer isso, como eu vou orquestrar esse conteúdo que eu vou fazer. Não é pra fazer uma mega elaboração não, galera. Porra, são stories, não precisa de megas mil produções. É só você pensar um pouco antes de falar. Porque quando você pensa um pouco antes de falar, você corta esse vício de linguagem. Porque você já sabe o que você vai falar, você já se sente mais seguro naquilo que você está falando. E aí você corta com esse negócio de né, tá, e isso mostra pra outra pessoa que está assistindo que você tem mais segurança, que você tem mais domínio daquilo que você está falando. Porque imagina, você está vendendo uma consultoria, você vende algum produto de ticket caro e fica... Então, galera, eu vou te falar aqui sobre a minha consultoria. E é muito importante. Isso já tá chato. Só esses 2 segundos já tá chato, já não dá mais vontade de assistir, sacou? Então quando você pensa que você vai falar, planeja mais ou menos o assunto, beleza, vou falar sobre a lente, então vou aqui dar 2 dicas e vou encerrar. Você se torna mais simples, mais objetivo, você se torna mais seguro daquilo que você está falando, e aí você não fica dando 1000 rodeios para falar uma coisa simples, beleza? Essa é uma outra sacada. A terceira é a seguinte: legendar os vídeos. A gente faz muito stories às vezes, a grande maioria, e aconteceu isso muito comigo no feed, tá? E nos stories ele vai pro mesmo caminho. A pessoa ela vai passando pro lado e ela não liga o som. Ela simplesmente vai pulando de story em story. Então se não tem algo que chame a atenção, se não tem às vezes uma imagem impactante ou uma frase que prenda a atenção dela, ela simplesmente vai passar. Você pode estar dando o melhor conteúdo, aquele conteúdo foda, mas aquilo não chamou a atenção. A grande maioria das pessoas, elas veem o feed sem áudio. Nem que você coloque lá o stickerzinho que tem ligue o som, ative o som, mas o melhor de tudo é você colocar simplesmente uma frase falando ali. Não precisa ser uma legenda, né? Eu acho que uma legenda é um pouco too much, é um pouco demais. Você falar tudo o que você está falando naquele vídeo. Mas simplesmente passa uma ideia, passa um assunto, ou uma frase que gere curiosidade. Por exemplo, eu vou dar uma dica de stories lá no meu stories. Uma dica de stories no stories. Vou dar uma dica. Então eu posso escrever ali embaixo. E é isso que faz o meu engajamento dobrar. Eu escrevi no meu stories, a pessoa tá passando. Ela, é isso que faz meu engajamento dobrar? Ué, mas o que é? Aí a pessoa vai clicar pra ver o que eu tô falando. Às vezes eu não falei isso no vídeo, não tá falado isso, não é uma legenda, é só um assunto que remete ao que eu tô falando. Mas qual é o objetivo fundamental disso? Qual é o principal fundamento de você escrever? É você despertar a atenção. Isso pode ser tanto de uma forma de legenda, né? Quanto de uma forma de simplesmente uma frase que chame a atenção. Não precisa ser o que você está falando no vídeo, mas que vai gerar uma curiosidade para a pessoa parar para ver aqueles stories. Isso é muito importante, beleza? Então vamos lá, legendando. Quarta, né? Quarta, tô perdendo as contas aqui, mas a gente vai seguindo. Cara, uma coisa que eu comecei a fazer e eu vi que deu um resultado muito bom. Enquetes, interações que você gera com as pessoas, sempre é bem vista pelo Instagram. Quando a pessoa interage com seu stories, o Instagram gosta. Ele fala, cara, se a pessoa não só viu aquilo, mas ela interagiu, por exemplo, ela clicou numa enquete, ela marcou um sticker, ela fez alguma interação com uma pessoa, significa que aquilo é relevante, significa que aquilo é importante. Então, o que eu tô começando a fazer agora, eu tô vendo que tá tendo um resultado muito bacana. Porque você, ao mesmo tempo, transmite o conteúdo, você dá a sua sacada, dá a sua dica e você puxa interação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo aqui pra gente usar sempre o mesmo exemplo pra não confundir. Tô passando aqui, tô dando uma dica aqui dos stories pra você melhorar os seus stories. Vou falar de limpar a lente, que é uma dica que poucas pessoas fazem e é uma coisa bem simples que é bem efetiva. E ela falou assim, você já limpou a lente do seu celular? Faz o seguinte, tira uma foto, depois limpa a lente e tira outra. Vê se não vai melhorar. Aí no próximo stories eu boto uma pergunta. Sentiu que a foto ficou melhor? Sim ou não? Entendeu? Eu fiz uma relação com a dica que eu acabei de falar e eu fiz uma enquete. Eu fiz uma forma com que a pessoa participasse no meio da interação. Em vez de eu ficar falando aqui 20 stories, 15 stories sobre isso, eu faço uns 2, 3 stories, puxo uma interação, pergunto, será que você fez isso também? Será que você já fez isso? Será que você sabia disso? Eu faço uma interação simples, não é algo muito complexo. E aí eu continuo falando da dica, ou eu posso entrar em uma outra dica, mas eu sempre puxo uma interação no meio que eu tô falando. Por quê? Isso vai prender a atenção das pessoas, isso vai fazer com que ela interaja. Então o Instagram já vê isso com uma visibilidade melhor, ele já começa a distribuir mais, porque ele tá vendo que as pessoas estão interagindo. E conforme a pessoa vai participando dos seus stories junto com você, ela tende a assistir os próximos stories também. Então isso é uma coisa que eu tô aplicando agora e eu tô vendo que tá tendo um resultado muito bacana.
Então vamos para o próximo. Usar os stickers também são muito importantes, tá? Eu falo disso o tempo todo, tem vários vídeos no meu YouTube te mostrando que é importante usar os stickers, como você usa os stickers, então eu não vou me alongar muito nesse assunto porque já tem vídeos lá bem maiores explicando passo a passo de como você faz isso. Mas como é que eu quero que você entenda mais os stickers? Você pode fazer uma espécie de quiz. Eu vou começar a fazer isso agora. É uma coisa que eu já testei com outras pessoas e eu vi que dá um resultado, que é fazer um game, fazer uma brincadeira, um joguinho. Será que você sabia? Aí você coloca aí algumas perguntas. Por exemplo, que ano foi fundada a Apple? Que é uma pergunta do meu segmento. É como se fosse um game, uma gamificação. E aí no final você pode botar lá, que ano foi fundado o Facebook, quem é o dono do Facebook, quem é o maior investidor, sei lá, do mundo. Enfim, pegar algumas perguntas aí relacionadas ao seu nicho, que sejam um pouco mais de curiosidade, que são coisas mais dinâmicas, e no final você botar lá quantas perguntas você acertou, qual foi a que você errou, gerando esse quiz dentro dos seus stories, porque você vai fazer várias pessoas participar, várias pessoas interagir, e aí o Instagram ele entende que aquilo é super relevante. Quando você faz um meio que um quiz dentro dos seus stories, você pode fazer aí umas 7, 10 perguntas, isso vai ser muito forte, porque ao mesmo tempo a galera curte, todo mundo se amarra num quiz, esse joguinho do Facebook, tem muito quiz no Facebook, no Instagram não é tão comum, e é por isso que poucas pessoas fazem, e normalmente são aplicativos prontos. Dessa forma, você pode usar no seu próprio Stories, você pode fazer até uma artezinha bonitinha, você pode usar o Canva, eu vou te dar também outros aplicativos depois, mais para layout, né, para deixar mais bonitinho, mais legalzinho, para não ficar um fundo todo chapado, para você chamar mais atenção, porque quando você bota uma artezinha bacana, coloca lá um quizinho, pode colocar às vezes uns gifs engraçados, uns gifs animados, a galera interage muito mais, a galera se amarra em participar de quiz, principalmente esse quiz assim meio bobinho, a galera meio competitiva, um quer ganhar do outro, um quer acertar mais que o outro, ou provavelmente você, pô cara, mas isso aí eu sei, eu não vou errar não. Aí às vezes a pessoa faz e, pô, fulano, chega aqui, chama o irmão, chama a namorada, faz também, quero ver se você acertou mais que eu. E isso faz com que cada vez mais pessoas interajam ali nos seus stories. Cara, uma outra dica que também dá um resultado muito sinistro é você pedir ajuda. Pedir ajuda por alguma coisa do dia a dia, alguma coisa simples. Por exemplo, uma vez eu fiz isso, no dia seguinte, meus stories eles tiveram um aumento muito grande. Que era o seguinte, eu tinha um livro que eu queria comprar, e eu falei, galera, eu não tô achando esse livro, já procurei aqui na Amazon, na Saraiva, em todas as livrarias possíveis, eu não consigo achar esse livro. Alguém sabe onde está vendendo o livro? Aí eu mostrei o livro. E aí eu abri uma caixinha de perguntas e depois eu fiz também lá no direct. E a galera começou a responder, começou a me mandar direct. E muita gente começou a falar, tem esse livro no lugar tal, tem esse livro aqui, tem esse livro lá. E aí eu comecei a entender que, cara, isso realmente, as pessoas estão dispostas a ajudar. As pessoas, elas querem ajudar de certa forma, principalmente a galera que te segue, a galera que te acompanha. Recentemente a Carol fez o seguinte, ela faz um arroz que é uma maravilha, né? E aí fica tudo papado lá o arroz dela. Eu falei, cara, como é que você erra o arroz toda vez, mano? Tem uma coisa errada aqui, você não pode errar o arroz sempre. E aí eu falei assim, porra, faz o seguinte, vê lá no YouTube como é que você faz arroz. Aí ela falou, porra, tem que ficar vendo vídeo de arroz. Ah, quer saber, vou ver se alguém tem uma receita pronta pra me dar. E ela postou lá nos stories. Galera, meu arroz, fica isso daqui. Aí ela tirou uma foto lá do arroz dela. Queria saber se alguém tem uma dica de como fazer um arroz soltinho. De um arroz que não fique tão papado. Cara, choveu de mensagem de pessoas ensinando ela como fazer o arroz, que tem que fazer assim, que tem que botar água não sei o que bota tampinha, papapá, pareri. E aí depois, no dia seguinte, ela teve um engajamento maior nos stories. Por quê? Muita gente interagiu, teve um pico de interação ali. Então o Instagram entendeu que aquilo é relevante. Então você pode pedir ajuda para sua audiência. Alguma coisa que seja relacionada, às vezes nem precisa ser tão ao seu nicho, mas relacionadas a coisas comuns. Por exemplo, fazer arroz. Cara, o brasileiro, ele tem o hábito de comer arroz. Então todo mundo praticamente faz arroz. E o público dela é feminino. Então normalmente, não tô falando que é 100% das vezes, mas normalmente é a mulher que cozinha, é a mulher que normalmente se preocupa mais com essa parte de fazer arroz e tudo mais, e o público dela é majoritariamente feminino. Então quando ela falou uma coisa que conecta com o público, que uma grande maioria faz arroz, cara, explodiu. Então pensa aí, o que o seu público costuma fazer? Qual uma coisa que seja bem geralzona, assim, comum com o seu público, que você possa pedir algum tipo de ajuda, algum tipo de dica? Isso provavelmente vai fazer com que mais pessoas
interajam e aquilo ali bombe muito mais. Isso daí foi uma puta sacada que foi uma coisa meio que sem querer, mas deu um resultado muito bacana. Muito provavelmente você verá eu fazendo isso de novo. Tem muita gente que faz isso com série, tá? Então já ficou meio batido. Ah, qual é a série que você me indica? Ah, qual é o filme? Isso todo mundo começou a fazer e aí começou a perder o efeito, porque era uma coisa bem comum. Então, a série você pode fazer também, dar resultado, as pessoas interagem, mas fica uma coisa meio que mais do mesmo, sacou? Uma outra coisa também. Os stories, eles são histórias, obviamente. E se você reparou, os stories têm 15 segundos. E isso não é à toa. Os stories têm 15 segundos justamente porque a ideia não é que você fique contando uma história de 10 minutos. A ideia é que seja coisas dinâmicas, coisas rápidas, assuntos rápidos. Então, se você for falar de um assunto, tende a não se estender tanto assim nesse assunto para você não ficar um pouco chato, um pouco repetitivo. Pega aí 4, no máximo 5 stories para você poder falar de um assunto único e específico. Depois levanta, tira foto de outra coisa, faz um bumerangue, enfim, quebra um pouco o padrão de ficar fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, na mesma posição, que isso vem de uma dica complementar a essa, que podemos não chamar ela de uma próxima dica, mas é uma dica complementar a essa, que é a seguinte: faça coisas em movimento. Por exemplo, se você for repara no próximo filme ou na próxima série que você for ver. Nenhuma câmera fica mais de 5 segundos gravando na mesma posição. Aqui eu tô fazendo uma live, então o celular tá parado, tá no tripézinho aqui, e eu tô parado e eu tô só com esse foco. Mas, se você tá fazendo stories, você tá fazendo stories aqui na sua mão, você pode começar a falar daqui, depois vem pra cá, depois vem aqui pra baixo. Você pode fazer uma variação de movimento. Isso deixa o vídeo um pouco mais dinâmico. Isso daí vem do cinema. No cinema, por mais que seja uma conversa, o cara tá gravando daqui, aí começa a gravar de lá, aí a câmera vai pra trás dele. De 5 em 5 segundos, a posição da câmera muda. Porque aquilo se torna um pouco mais leve, um pouco mais agradável ao olhar. Você não fica uma coisa muito cansativa, alguém parado aqui falando como eu tô fazendo agora. Porque para você absorver esse conteúdo, você veio disposto a aprender. Então você para realmente para absorver esse conteúdo. Mas nos stories a pessoa não tá ali. Quando a pessoa tá vendo os stories, navegando nos stories, ela não tá parada pra fazer isso. Então tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser uma coisa divertida. Então faz os stories andando já é bom porque tá em movimento, tá fazendo variação de lugar, pega o celular dessa mão, bota para outra mão. Sempre faz esse lance de movimento, de movimentação, pra você tentar fazer várias câmeras, sacou? É uma puta sacada aí que a gente trouxe do cinema e também dá um resultado porque isso entretém mais, prende mais a atenção da pessoa e é basicamente isso que a gente quer com nossos stories, beleza? Uma coisa que eu tenho testado, ó, peguei até aqui pra carregar, vou mostrar pra vocês, que é o Osmo. Eu vou fazer exatamente sobre isso, eu vou colocar aqui o celular, né? Ele é um gimbal, né? Eletrônico, que aí eu mexo aqui, agora ele tá desligado, mas eu vou colocar pra tentar justamente gravar de vários ângulos diferentes. Vou colocar pra poder me autogravar, né, no caso. Vou botar no tripé, vou fazer uma coisa aqui, boto em outro ângulo e assim eu consigo pegar vários ângulos diferentes e aquilo se torna muito mais dinâmico. Não sei se aqui tem a galera das antigas, que normalmente eu faço vários takezinhos e vou ligando uma coisa na outra, principalmente quando a gente vai sair, quando a gente vai passear. O último que eu fiz foi quando a gente foi plantar uma árvore no aniversário do meu sogro, e aí meio que eu documentei um pouco de como foi o processo, a gente saindo de casa, pegando o carro, lá fazendo buraco para poder enterrar a árvore que a gente tinha levado. Então eu peguei vários segundinhos e juntei tudo, e aquilo se torna uma coisa mais dinâmica, fica uma coisa mais cinematográfica. Se eu ficasse o tempo todo parado gravando momentos, não ia ficar tão divertido, não ia ficar mais interativo como estava antes. Então o que eu fiz? Basicamente eu fiz exatamente o que eu estou mostrando aqui. Eu peguei vários ângulos de várias formas diferentes, peguei pequenos vídeos, pequenos segundos, juntei tudo e tornei aquilo mais atrativo, mais interessante. Então quando você está falando alguma coisa, o Cenas você consegue fazer isso. Você clica, pausa. Aí você clica, pausa. E aí você consegue pegar vários takes, é muito fácil, muito simples. Hoje você não precisa de câmera, não precisa de software de edição. No próprio Instagram você consegue fazer isso, beleza? Então vamos para o próximo, que eu já perdi a conta, que é o seguinte. É importante que você gere conexão com você, não só com o seu conteúdo. Por quê? Eu falo muito sobre conteúdos estratégicos porque conteúdo é um macro. O conteúdo, ele engloba tudo. O Instagram é apenas uma parte desse conteúdo. Você pode produzir conteúdo para o e-mail, você pode produzir conteúdo para o YouTube, você pode produzir conteúdo para várias outras coisas, sacou? Não é só para o Instagram. O Instagram também é uma excelente ferramenta, mas o conteúdo, ele abrange muito mais coisa. Então o que você pode fazer também para as pessoas se conectarem com você e com o seu conteúdo, tá? Mostrar algumas coisas que são, digamos assim, particulares suas, coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, eu faço muito stories com café
Não é à toa que esse aqui é o Café das 6. Eu falo que eu gosto de café, que eu curto café. Então as pessoas que também gostam de café, as pessoas que também curtem café, elas se conectam comigo. Vou fazer um post depois, que acho que já tá até agendado, falando sobre praia. Falando sobre que, pô, que eu curto muito praia, que foram na praia que eu tive todas as ideias de novos produtos que a gente tem. Todos os produtos que a gente já lançou hoje, seja os meus produtos ou das influenciadoras que a gente criou, que a gente lançou, na verdade, foi feito na praia. A gente tava pensando na praia, que eu acho que na praia eu me relaxo, eu me sinto mais leve. E aí as pessoas que gostam de praia se conectam. Porra, eu também me amarro em praia, eu acho irado. Então, fale mais algumas coisas que você curte, que você gosta. Não precisa ficar falando o tempo todo sobre isso. Por exemplo, do café, eu faço uma story, eu pego no café, eu tomando um café, perguntando se alguém gosta. São coisas pontuais, sacou? Não é pra você ficar falando 20 histórias de café. Não. Mostra às vezes alguma coisa, se você gosta de uma comida específica, se você gosta de massa. Porra, caraca, eu me amarro em massa, hoje eu vou no meu restaurante preferido. Massa pra mim é o melhor prato do mundo. Aí tu chega lá, pô, esse prato aqui é top, é uma coisa que eu curto muito. Ponto. Você falou alguma coisa que você gosta, você botou ali um pouco da sua personalidade, que você gosta daquilo. E as pessoas que gostam daquilo também, que gostam de massa, no caso, vão se conectar mais com você. Poste uma coisa ou outra que você curte, que você gosta. Isso vai gerar uma conexão com uma outra pessoa que tá do outro lado, que também curte aquilo. Isso é muito bacana, beleza? E uma outra coisa também é o seguinte: quando você abre uma caixinha de pergunta, ou quando você recebe o direct, tem algumas perguntas que são muito boas. Aquela pergunta que tu fala, porra, mano, essa pergunta é top. Mas você pode se aprofundar mais nessa pergunta. Deixa eu só ver aqui, porque eu tô falando, não sei quanto tempo tá. Tá, agora eu tô vendo. Você pode se aprofundar mais nessa pergunta e explicar ela um pouco mais detalhadamente. Você pode fazer mais stories, às vezes você responder, às vezes, numa postagem, numa coisa rápida. Você explicar um pouco mais a fundo aquela pergunta, para dar um nível maior de conhecimento, dar um nível maior de profundidade naquele assunto, porque ele é um assunto bacana, é um assunto que você domina provavelmente, então você tem aí uma expertise maior para ensinar aquilo e as pessoas entendem que você domina aquele assunto. E eu faço muito isso no Perguntas e Respostas. Tem algumas perguntas que eu falo, porra, essa pergunta é top. Aí às vezes eu faço 4, 5 stories para responder uma pergunta. Não sei se você acompanha meus stories, mas várias vezes eu posto sobre isso. Eu gosto de passatempo. Pô, então, você pode postar, cara, nostalgia hoje. Olha só o que eu achei aqui. Porra, passatempo da minha época. Adorava comer isso quando eu era criança. E o cara que gosta de passatempo, no caso a minha irmã adora passatempo. Se ela visse seus stories, ela ia falar, porra, eu também adoro passatempo. São coisas pontuais, entendeu? Você não precisa ficar falando só da sua vida pessoal e você não precisa ficar falando só sobre conteúdo técnico. Você pode fazer uma mesclagem nisso, que é isso que vai fazer com que a pessoa se conecte muito forte com você. E aí, uma outra coisa também que dá pra você fazer é o seguinte: algumas postagens suas no feed, você deve ter reparado que bombam muito mais do que outras. Tem algumas postagens que, pô, explodem. O que você pode fazer? Você pode puxar o assunto dessa postagem pros stories. Então, galera, hoje eu falei sobre X. Pô, eu vi que a galera curtiu muito e tal. E aí você rebate isso, fala, se aprofunda mais no assunto, ou você fala um outro ponto de vista, você dá algum exemplo daquela postagem. E a postagem tem um limite de caracteres, né? Você não pode escrever muito. E às vezes você pode completar essa postagem justamente no seu feed. Você pode falar um pouco mais sobre isso, você pode dar uma outra sacada, ou se aprofundar um pouco mais naquela postagem. E você também pode fazer o contrário, que é o seguinte: eu vou fazer uns stories hoje. Vou falar assim, galera, eu quero saber... Bota aqui o seu arroba, né? O arroba do seu Instagram, que quem botar aqui nas próximas 24 horas, que é o tempo de duração dos stories, eu vou avaliar o seu perfil. E aí eu escrevo lá no meu feed: desafio lançado lá no Instagram, consultoria de graça, assista os stories. Eu posto isso no feed e nos stories eu falo que eu tô avaliando. Então o que eu tô fazendo? Eu tô levando o tráfego do feed pros stories. Por quê? O alcance do feed é muito maior do que os stories. As pessoas do feed, elas são... Tem muito mais gente que alcança feed. Por exemplo, as pessoas comparam visualização com alcance. E o que é errado, porque uma coisa tem nada a ver com a outra. O alcance dos stories é um e o alcance do feed é outro. Como assim? A gente compara uma coisa que não tem uma relação direta com a outra. O alcance, se você for lá no alcance, tem a sua postagem e tem lá, ver mais. Clica naquele ver mais e ele vai te dar informações sobre aquela postagem. Quantas contas únicas alcançadas, que são alcance, impressões, quantas pessoas visitaram o seu perfil, quantas pessoas clicaram no link. Então você vê o alcance daquela publicação, beleza? E depois você vai lá nos seus stories, aí você arrasta pra cima e ele vai te dar também alguns dados. Você vê o alcance dos seus stories. O alcance do seu feed, muito provavelmente, vai ser infinitamente maior do que os seus stories. Além do que,
O alcance do feed, você consegue atingir pessoas que não te conhecem, pessoas que não te seguem. Você consegue atingir ela pelas hashtags, ou você pode cair no explorar e mais pessoas verem aquela sua postagem. Então você traz mais pessoas, não só para o seu Instagram, mas fazendo isso, você traz mais pessoas também lá para os seus stories, beleza? Então você pode utilizar bastante essas duas estratégias, tanto do feed para os stories, quanto dos stories para o feed. Aqui tentei dar uma resumidaça, acho que foram até mais de 10, só sobre todas essas sacadas aí que a gente falou hoje. Muito provavelmente você vai conseguir já aumentar bastante a interação nos seus stories. Agora eu vou abrir aqui algumas perguntas. Tem algumas perguntas na caixinha de pergunta. Manda na caixinha que eu acho que fica mais fácil. Eu tô vendo que a galera tá mandando aqui, mas manda na caixinha que eu acho que vai ficar mais fácil. Hoje a live vai ser um pouquinho mais curta porque a gente tem coisa pra fazer do lançamento. Mas pode mandar na caixinha. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Como fazer o cliente ler a legenda do feed? Então, pra você fazer o cliente ler a legenda do feed, é o seguinte. A frase tem que ser impactante, a imagem tem que ser impactante. Quando você posta uma frase forte, isso gera curiosidade para a pessoa ler a legenda. Mas se você posta uma selfie sua com uma cara normal, isso não gera impacto nenhum. Isso não faz curiosidade, não faz nada. A headline, que a gente chama, a headline nada mais é do que a frase do post, tá? Então quando a pessoa fala headline no marketing, é a frase de impacto. A frase de impacto, ela tem que chamar atenção, ela tem que despertar um interesse. Por exemplo, eu fiz uma postagem uma vez para sacanear essa galera que é guru do marketing, né? Aí eu coloquei lá, como ganhar 10 mil reais em 10 minutos trabalhando 2 vezes na semana. Foi uma parada assim. Cara, quando eu escrevi isso, todo mundo falou, cara, mas que parada é essa? Porra, vou trabalhar 10 minutos por semana, 2 vezes na semana, vou ganhar 10 mil reais por mês, que parada é essa? E todo mundo foi lá querer ler. E aí chegou lá no feed, eu falei assim, pô, até hoje você tá acreditando nessas propagandas enganosas? Até hoje você cai nesses contos do vigário? Por quê? Aquilo tava impactante, aquilo chamava atenção. Então, a sua frase tem que chamar atenção, beleza? Porque senão a pessoa não vai despertar o interesse dela de ler a sua legenda. É bom colocar hashtag nos stories. Então, eu colocava e aumentava a visibilidade, mas eu colocava uma hashtag só, tá? Eu não colocava. Tem gente que coloca uma porrada e sempre que eu passava de uma não dava efetividade. Se eu colocava 2 ou 3, nenhuma dava visualização. Quando eu colocava uma específica, dava. Mas qual é o lance? O que o pessoal fazia? Colocava a hashtag, aí clicava na tela e tirava da tela, né? Então tirava a hashtag da tela e ela funcionava dessa forma antigamente. Ela realmente funcionava. Hoje em dia, se você tirar da tela, não funciona mais. Tem um tempo que eu não faço mais isso. Então eu vou passar essa estratégia que eu aplicava e realmente dava resultado. O que eu fazia? Tá vendo que o fundo aqui é branco? Ó, aqui, ó, eu tô aqui e o fundo dessa parede aqui atrás de mim é branca. Então o que eu fazia? Eu escrevia a hashtag, colocava ela aqui no cantinho, segurava na cor e arrastava para a cor da parede. Então a hashtag ficava da cor da parede. E como eu não tô me mexendo, ela vai ficar aqui no cantinho e ela não vai aparecer, ela vai ficar praticamente invisível. Quando ela tava na tela, ela funcionava. Se eu tirava da tela não funcionava, mas como eu botava aqui no cantinho da mesma cor do fundo, ela funcionava e ela pegava legal. Aí eu botava uma hashtag às vezes, a cada 4 stories eu colocava uma hashtag e realmente algumas viravam muito. E localização também funciona, tá? Principalmente para você que é negócio local. Se você é negócio local, coloque localização. Localização, posso dar uma aula só sobre localização. Tem alguns vídeos no meu YouTube que eu falo muito sobre isso. E eu também falo sobre a localização, da importância da localização. Principalmente para quem tem negócio local. Qual é a forma certa de você usar localização. Como você consegue distribuir melhor o seu post usando a localização para negócio local. Por exemplo, se você quer pessoas aí da região. Tá lá no meu canal do YouTube. Pode assistir, beleza? Muito boa dica, show. Vou voltar correndo aos cliques para ver novamente os stories em questão o anterior. No meu caso, produções mesmo. Estou com uma sequência boa de seguidores, mas poucos interagem. Então, qual é o lance? O engajamento, ele é construído, tá? O engajamento, eu quero ter engajamento. Não, o engajamento a gente se constrói. Você precisa ter uma estratégia para crescer o seu Instagram e você precisa ter uma estratégia para fazer interações com seus seguidores. Fazer com que eles interajam com você, isso é um ponto, e você precisa interagir com eles. Eu tô fazendo várias ações de interação, que eu interajo com meus seguidores. Isso faz com que cada vez mais as pessoas participem do que eu falo, apliquem no que eu falo, porque elas estão começando a interagir mais comigo. Como a gente vai girando isso, cada vez eu interajo, elas interagem, cada vez vem mais seguidores, isso vira uma bola de neve. Então como é que você pode
dar soluções para os seus seguidores. Você às vezes comenta nas fotos dos seus seguidores, você vê os stories e comenta em alguns stories, você comenta no feed dos seus seguidores, você pergunta alguma coisa para alguma pessoa que te mandou um direct, às vezes a pessoa te manda um direct, troca uma ideia, não bota só uma carinha, não bota só um valeu, conversa com essa pessoa. A gente esquece às vezes que ali são pessoas, a gente fica só focado em número e esquece que ali são pessoas reais, é alguém que está acompanhando, é um coração que está batendo do outro lado. Então conversa com ele, cara, como é que eu posso te ajudar? Qual é a sua maior dúvida? Como é que você está empacado hoje? Como é que está o seu negócio? Entende? Porque ele às vezes vai te falar coisas que você, pode crer, eu posso criar um conteúdo focado nisso. Ou eu posso pensar em alguma coisa nessa linha, eu posso criar às vezes um mini desafio. Inclusive, eu fiz um desafio para a galera do Telegram. Essa é uma forma de você conseguir interagir mais com seus seguidores. Amanhã a gente vai fazer um desafio. Se você quer participar desse desafio, entra no grupo do lado do Telegram que você vai ver que desafio é esse. É um desafio que vai começar amanhã, quarta-feira. Só um desafio só de quarta-feira mesmo, focado em stories. Exatamente o que a gente está falando aqui hoje. Busque desafios, pense em coisas legais, pense em coisas criativas, como é que você pode ajudar os seus seguidores, como você às vezes pode criar desafios maiores para gerar essa interação. Então o engajamento ele é construído. Não espere que você vai ficar passiva esperando que as pessoas comentem, te mandem direct, te amem, se você não faz nada por onde, se você não também busca esse tipo de interações, beleza? Alguém tem mais alguma dúvida sobre Stories, sobre Instagram? Aproveitando que a galera tá perguntando aqui, pra gente poder responder, vou escutar lá no Telegram hoje, quero participar. Bora que amanhã a gente vai fazer mais ou menos esse formato. É um formato que eu tô desafiando você, exatamente isso, pra você puxar mais a sua criatividade, pra você puxar mais a sua forma de ver o seu dia a dia, para você ser uma pessoa mais criativa, para você entender um pouco mais sobre storytelling, sobre narrativa, para você interagir mais, para você buscar mais interações dos seus seguidores. E amanhã a gente vai começar esse desafio aí, beleza? Só entrar no grupo do Telegram que tá lá no meu perfil. E aí você vai conseguir entrar no grupo, lá tem o áudio, eu explico, tá tudo certo. Então acho que a nossa live de hoje é essa. Hoje eu vou fazer uma postagem. Hoje eu acho que é hoje ou amanhã, mas eu acho que é hoje. Pra gente escolher amanhã 2 análises de Instagram. Amanhã teremos mais 2 análises. Leandro analisa também. 04. 2 pessoas serão analisadas aqui por mim. Vou postar. Só vai ser analisado quem tiver na postagem. É claro, é bom que fique bem claro isso. As pessoas que comentarem lá pra gente avaliar aqui ao vivo com vocês sobre o Instagram. Espero que vocês tenham aproveitado daí essas sacadas. Eu sei que às vezes eu falo meio rápido, mas hoje o tempo tá realmente mais corrido. Espero que vocês consigam implementar isso, porque o mais importante de tudo é implementar. Eu tô vendo muita gente, eu tô muito feliz com isso, porque tem muita gente me mandando mensagem falando: pô, Leandro, irado, comecei a implementar o que você falou, tô vendo que as pessoas estão interagindo mais comigo, tô vendo que o meu engajamento tá aumentando, consegui mais seguidores, tô fechando mais venda, tô conseguindo mais cliente. Tô vendo muita gente falando sobre isso, porque o engajamento aumenta e a pessoa consegue fechar mais vendas e fechar mais clientes. Porra, isso é muito bom. Só com as postagens e os stories que eu tô fazendo aqui. Espero que vocês também apliquem isso para vocês conseguirem ter resultado. O que eu falo aqui é validado, tá? Então vocês podem aplicar. Espero que eu consiga te ajudar de alguma forma. Vou ficando por aqui, um abraço e até amanhã.